Quantas vezes já ouvimos sobre o poder transformador da palavra de Deus, mas não a vemos frutificar em nossas vidas? Talvez seja porque nossos corações não estão realmente preparados para recebê-la. Em Mateus 13, Jesus nos confronta com uma verdade poderosa e profunda. A condição do nosso coração determina o impacto da palavra em nossa vida. A semente é a mesma, mas o solo é diferente. Será que nossa alma está endurecida pelo orgulho, distraída pelas preocupações do mundo ou pronta para florescer na fé? Este capítulo é um chamado para examinar o solo do nosso coração e nos perguntar: estamos realmente dispostos a deixar Deus fazer sua obra em nós? 2. Texto completo. Mateus 13. A parábola do semeador. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. 2. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele entrou num barco e assentou-se nele, enquanto todo o povo ficou na praia. 3. Então lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo: O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. 7. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. 9. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Por que Jesus fala por parábolas? 10 discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: Por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. 13. Por essa razão eu lhes falo por parábolas. Porque vendo, eles não veem, e ouvindo, não ouvem nem entendem. 14. Nele se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. 15. Pois o coração deste povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e os curaria. 16. Mas felizes são os olhos de vocês porque veem, e os ouvidos de vocês porque ouvem. 17. Pois eu lhes digo a verdade. Muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. A explicação da parábola do semeador. 18. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. 19. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o caso da semente que foi à beira do caminho. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, este é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. 21. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. 20. Quanto à semente que foi lançada entre espinhos, este é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E quanto à semente que caiu em boa terra, este é o caso daquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. A parábola do joio. 24. Jesus lhes contou outra parábola, dizendo: O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. 25. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. 20 servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: O senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? 28. O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: O senhor quer que o tiremos? 29 respondeu: Não, porque ao tirar o joio, você com ele o trigo. Cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: Juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixe a ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. A parábola do grão de mostarda e do fermento. 31. E contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda, que um homem plantou em seu campo. Embora seja a menor entre todas as sementes, quando cresce, torna-se a maior das hortaliças e se transforma numa árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer ninho em seus ramos. 33. E contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada.
34. Jesus falou todas estas coisas à multidão por parábolas. Nada lhes dizia sem usar alguma parábola. 35. Cumprindo-se assim o que fora dito pelo profeta. Abrirei a boca em parábolas, proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. A explicação da parábola do joio. 36. Então ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio no campo. Trin respondeu: Aquele que semeou a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. 39. E o inimigo que o semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era, e os encarregados da colheita são os anjos. 40. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. 41. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo o que faz tropeçar e todos os que praticam o mal. 42. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. 40. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça as parábolas do tesouro escondido e da pérola. 44. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo. E então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. 45. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. A parábola da rede. 47. O reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixes. Quando está cheia, os pescadores a puxam para a praia. Então sentam-se e juntam os peixes bons em cestos, mas jogam fora os peixes ruins. 49. Assim será no fim desta era. Os anjos sairão, separarão os perversos dos justos, 50, e os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. O dono da casa, 51. Vocês entenderam todas estas coisas? Perguntou Jesus. Sim, responderam eles. Ele lhes disse: Por isso, todo mestre da lei que foi instruído acerca do reino dos céus é como o dono de uma casa que tira do seu tesouro novas e velhas provisões. Jesus é rejeitado em Nazaré. Tendo terminado de contar essas parábolas, Jesus saiu dali. 54. Chegando à sua terra, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam: De onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? 55. Não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria, e não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? 56. Estão conosco todas as suas irmãs? De onde então ele obteve todas essas coisas? 57. E ficavam escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhes disse: Só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. 58. E não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Local, destinatário, profecias citadas. Local. Mateus 13 relata Jesus ensinando à beira do mar da Galileia, provavelmente nas proximidades de Cafarnaum. Destinatário. O texto é dirigido à multidão que seguia Jesus, composta principalmente por judeus. Mais tarde, ele explica algumas parábolas somente aos seus discípulos. Profecias citadas. Em Mateus 3, versículo 14 e 15, Jesus cita a profecia de Isaías 6, 9 e 10, que fala da cegueira espiritual do povo. Também em Mateus 13, 35, há referência a Salmos 78, 2, mostrando que o uso de parábolas fazia parte do plano divino para revelar os mistérios do reino. 4. Explicação expositiva. Mateus 13 é um capítulo crucial, porque marca um ponto de inflexão no ministério de Jesus, quando ele começa a ensinar de maneira mais velada por meio de parábolas. Essas parábolas têm como tema central o reino de Deus e a forma como ele cresce e se manifesta no mundo e no coração humano. A parábola do semeador nos mostra que a eficácia da palavra de Deus depende do estado do coração que a recebe. A semente é a mesma, mas a terra, o coração, é diferente. O solo, à beira do caminho, representa aqueles que ouvem, mas não compreendem, e o inimigo rouba a palavra. O solo pedregoso retrata os que recebem a palavra com alegria, mas sua fé é superficial. O solo espinhoso são aqueles que permitem que as preocupações do mundo sufoquem a palavra. Por fim, o solo fértil representa aqueles que ouvem e entendem, e suas vidas produzem fruto. A parábola do joio e do trigo aborda a coexistência do mal até o fim. Jesus explica que o inimigo semeia o joio no meio do trigo, mas a separação final será feita pelos anjos no julgamento. Isso ensina que, embora esteja presente no mundo, Deus tem um plano perfeito para a colheita final.
A parábola do grão de mostarda e do fermento são imagens que nos ensinam sobre o crescimento do reino de Deus. Embora seja pequeno, o reino cresce e se espalha de forma irresistível e transformadora. A semente de mostarda, que se torna uma grande árvore, e o fermento que permeia toda a massa, ilustram o impacto desproporcional do reino de Deus no mundo. As parábolas do tesouro escondido e da pérola de grande valor sublinham o valor inestimável do reino. Quem descobre o reino está disposto a sacrificar tudo para obtê-lo, reconhecendo que nada no mundo se compara ao seu valor eterno. A parábola da rede nos ensina sobre o julgamento final. Assim como pescadores separam os peixes bons dos ruins, no final dos tempos os anjos separarão os justos dos ímpios. Essa parábola serve como um aviso de que a separação final está reservada para o dia do juízo, e não é nosso papel fazer esse julgamento agora. Finalmente, Jesus é rejeitado em sua terra natal, Nazaré. Aqui vemos que, mesmo com sua sabedoria e milagres, a familiaridade das pessoas com Jesus impediu-as de crer. Isso reflete uma verdade espiritual. Muitas vezes, o orgulho e a dureza de coração bloqueiam nossa capacidade de ver e aceitar o agir de Deus. O capítulo todo nos desafia a avaliar como estamos recebendo a palavra de Deus e nos alerta sobre a importância de valorizar o reino.